Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora mais um programa especial de TVja sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorrerá nos dias 5 e 6 de novembro em todo o país. O Enem, a principal porta para as universidades, as grandes universidades do país. Hoje, na bancada comigo, os professores Rodrigo Mendes, coordenador de Ciências Naturais do Colégio Móbile de São Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado. E o professor Edmilson Mota, coordenador geral do curso Etapa, seja muito bem-vindo. Professores, Obrigado. desde já agradeço por aceitarem o nosso convite. Eu queria começar a nossa conversa. Essa aqui já é a terceira rodada, o terceiro programa sobre o Enem, com o objetivo de trazer dicas para quem está se preparando para enfrentar as provas, com a seguinte pergunta: nós estamos aí há pouco mais de 20 dias das provas. Quem acha que não estudou o suficiente? Como focar? Como correr atrás do prejuízo com tão pouco tempo? Queria que os dois respondessem. Professor Rodrigo, por favor. Silvio, para começar um plano de emergência, né? Então, há pouco menos de um mês da prova, o que eu faria? Fazer simulado. Então, pegar questões de anos anteriores para até se acostumar com o tempo de prova. É uma maratona, né? Você vai fazer muitas questões numa prova de longa duração. Então, seria bom um aluno simular esse episódio de prova, porque ele vai perceber o quão cansativa ela é. No meio da prova, as letras vão começar a flutuar ali na sua frente, porque você está muito cansado, né, de ficar mais de 4 horas sentado fazendo determinadas análises. E tem muita videoaula no YouTube, ele consegue encontrar muito material de professores, de escolas, retomando alguns conceitos que talvez ele não tenha estudado ainda. Então, num plano de emergência, ele poderia fazer esses simulados e assistir videoaulas dos tópicos que ele sente maior dificuldade. Se bem que investir nas disciplinas que ele mais tem domínio pode ser uma boa estratégia. Então, para não perder questões que poderiam ser fáceis para ele, vale a pena revisar esses conteúdos também, né? Professor Edmilson. Eu gostaria de corroborar várias das posições aqui que o Rodrigo expressou, né? Então, realmente, nesse momento, primeiro, parabéns para quem acha que não está preparado o suficiente ainda, porque eu juro que ninguém está, né? É uma prova extremamente importante, não dá para você chegar com esse tempão ainda e achar, não, tá tudo bem, agora eu vou relaxar. É uma posição que eu não julgo nada positiva, não acho que você está pronto, não. Acho que você tem que estudar mais, que é melhor para você. O que o Rodrigo falou sobre fazer os simulados, fazer as provas antigas, é realmente a melhor abordagem, porque vai te trazer esse preparo que ele já citou de ritmo de prova e vai te dar uma consciência de quais são aqueles temas mais comuns. O Enem tem os seus temas específicos em cada uma das suas provas e você perceber uma deficiência, você pode, às vezes, olhar aquele tópico teórico novamente com mais atenção e ter uma preparação em algum detalhe que realmente na hora da prova pode fazer toda a diferença, né? Com relação, né, a se preparar no que realmente está melhor, não errar o fácil, esse é outro ponto que eu concordo integralmente com o Rodrigo pelo seguinte: a correção do Enem é feita pela teoria da resposta ao item, a TRI, e ela valoriza a coerência dos seus acertos. Então, se você tem acertos mais coerentes, você não perde questões fáceis, você acaba tendo uma nota melhor. Então, não errar o fácil é um outro ponto que você pode agora, né, corrigir, de não perder questão boba, de tópicos mais simples, nesse final aí de preparação para o Enem. Tem alguns temas para a gente abordar, até um pouco mais específicos, mas deixa eu já matar de cara o assunto campeão nas redes sociais. Lembrando que nós estamos ao vivo, você pode participar por essa janelinha aí no Facebook, onde você nos assiste, também pelo site de Veja ou pelo Twitter usando a hashtag TVja. Professores, a cada 10 perguntas, 8 citam a redação que ocorre no segundo dia. Todo mundo quer saber o tema, ninguém tem bola de cristal, não vou perguntar isso para vocês. Mas qual é a dica para se preparar para a redação, a tão temida redação? A biologia pode ser utilizada como fonte de tema para redação e já foi quando vai falar de meio ambiente, desmatamento, disponibilidade de água, de recurso hídrico. Agora, o texto da redação do Enem, ele tem uma peculiaridade que outros professores vão sempre apontar,
que é qual é a sua proposta, qual é a sua ação em relação ao problema apresentado. Então, a proposta da redação vai te trazer um problema, e aí o que você sugere para resolver esse problema? E é muito comum os alunos indicarem coisas muito vagas. Preservar a Amazônia, conscientizar a população. Tá, mas em termos práticos, o que você faria? Em várias escalas. Numa escala governamental, o que proposta de ação governamental você sugere? Que proposta você sugere individual e local também? Então, o aluno ter essas 3 dimensões bem claras facilita bastante o texto dele. Naquele final, quando ele analisou o problema, que ele consiga fazer propostas de intervenção tentando resolver aquele problema que foi discutido nos textos, né? Professor Edmilson, quando o aluno chegar no domingo de prova do Enem, segundo dia, para fazer a redação, ele começa pela redação ou ele começa pelas outras questões? Essa é uma resposta que, em geral, depende do jeitão de cada um, mas, assim, o ponto principal é um ponto que se aplica também ao primeiro dia, que é você dividir o seu tempo de uma maneira racional, né? Você tem, na verdade, 5 provas. A gente fala Enem, mas são 5 provas. Ciências da natureza, ciências humanas, linguagem de códigos, matemática e redação. E você vai ter 5 notas, e essas 5 notas vão ser decisivas no seu resultado, na sua possível aprovação nas principais universidades federais. Então, você precisa ter um tempo reservado para cada uma dessas provas. Então, uma estratégia comum o estudante começa no domingo fazendo um rascunho da redação, depois passa algum tempo de prova, faz algumas questões de linguagem de códigos. Em geral, os alunos fazem 30 questões, é uma estratégia usual. 30 questões de matemática, vai tomar mais tempo para ter certeza que vai ter uma pontuação já relevante nessas 2 áreas. Depois volta para reler e fechar realmente a redação, né? Então, é muito recomendável que não se deixe, não só a redação, mas nenhuma das 5 provas do Enem para o final. Isso pode se prejudicar muito porque é uma nota separada das demais, né? Pois não, continua. E só ajudando um pouco aqui na resposta que o Rodrigo deu, muito precisa, muito boa, o estudante precisa treinar a leitura da coletânea de textos, né? Ele precisa estar preparado para usar uma coletânea de textos. Esta proposta de intervenção, que muitas vezes é o que o estudante tem mais dificuldade em fazer, de dizer como ele resolveria aquele problema, qual a ideia que ele tem para resolver aquele problema, ela depende muitas vezes do uso da coletânea de textos. Então, isso é um treino que deve ser feito. Na verdade, quase todos os grandes exames atualmente apresentam uma coletânea de texto, mas é um jeito novo de você trabalhar com a redação, né? Então, tem que estar preparado para isso. Que tipo de leitura vocês podem recomendar? Atualidades, por exemplo? Procurar sites de informação? Novamente, que ele revise os últimos temas cobrados, porque tem o mesmo padrão. Então, ele vai perceber que tem o mesmo tipo de coletânea desses textos e que os comentários que se apresentam na internet sobre essas redações indicam o mesmo caminho. Como ele deveria... Existe um padrão na redação. Parece que é algo que ele pode escrever qualquer coisa, mas não. Existe um padrão, uma quase fórmula, uma equação para essa redação. Os temas que podem aparecer são esses mesmos da atualidade, mas é muito difícil você ficar investindo muita energia em um tema, por exemplo, o último sobre feminismo, sobre violência contra a mulher, uma aposta que você pode fazer nos próximos. A questão da diminuição da pobreza, temas que têm aparecido frequentemente. Mas eu vou investir tudo nisso e aí cai uma redação sobre a crise hídrica no estado de São Paulo. E eu não tenho repertório nenhum. Então é melhor ele lidar com uma coletânea que talvez seja inédita, de um tema que ele nem conheça tão bem, mas conseguir escrever um texto no formato que o Enem solicita. E esse formato é bem explícito, assim, dele dialogar com esses textos, mas não copiá-los, porque também é uma tentação para o aluno que não tem fluência no texto, começar a copiar a coletânea ali. Então, dele conseguir dialogar com esses textos, mas não transcrevê-lo, porque não é essa a ideia da redação. E finalizar com as indicações, o que ele sugere que essas 3 instâncias façam para equacionar esse problema, né? Esse ano foi um ano de muita turbulência política no Brasil, por exemplo. O cenário político brasileiro, de alguma forma,
deve ser tratado com carinho pelos candidatos, para quem vai disputar, estou tão acostumado com eleição, para quem vai enfrentar o Enem? Eu sou suspeito para falar porque eu sou da área de ciências da natureza, então é uma área que aparece pouco esse tipo de assunto, né? Primeiro, o que o estudante deve procurar ler dos jornais, das revistas? Os temas atuais, é claro, óbvio, mas os temas ligados à atualidade no Brasil, porque uma coisa bastante forte é que a gente vai ter a redação do Enem ligada aos temas mais relevantes para o nosso país. Só que me parece que a crise política é um tema, como eu diria, quente demais. Um tema que é muito controverso, que talvez seja muito difícil de você colocar uma coletânea do jovem lidar com posições que às vezes são tão díspares, tão distantes. Eu imagino um tema da atualidade brasileira, um tema do que tá sendo tratado pelos jornais, pelas revistas, mas não talvez um tema tão quente quanto a crise política. Pegadinhas. Muita gente pergunta sobre pegadinhas na prova. Que dica vocês dão aí para os estudantes nesse sentido? Interpretação de gráfico, às vezes no meio de uma longa questão. A biologia tem aparecido muito nas provas. 1/3 da prova de ciências da natureza são de conteúdos explicitamente biológicos. E tem várias abordagens que o Enem apresenta para avaliar esse conhecimento do aluno. A primeira é uma cobrança mais direta. Ele vai lá e apresenta um texto e fala, olha, qual é o ciclo biogeoquímico que está sendo apresentado nesse texto. Não tem muito como você fugir, você tem que saber aquilo ou a questão está errada. Uma outra forma é pedir para traduzir um conhecimento que você tem, que é bem simples, é bem direto, mas interpretá-lo em gráficos. Então, a gente tem até alguns exemplos de questões. Nós vamos colocar na tela enquanto você fala. Por exemplo, nessa questão se pede um processo de produção e secreção de proteínas em células de glândulas e que, conceitualmente, é um conhecimento muito simples. Mas aqui o aluno ele tem que ter uma habilidade que é transformar esse conceito, essa ideia, esse processo em um gráfico. Então, dentre os gráficos disponíveis, ele tem que escolher qual é o mais adequado para traduzir aquele conhecimento biológico que é muito simples, é muito tradicional na biologia. Até outro exemplo que a gente tem para apresentar é de uma série de linhas de um gráfico e ele tem que escolher qual é a melhor linha que representa o processo descrito no texto. Então aqui, mais do que o conceito biológico, ele tem que saber interpretar gráficos, a linguagem gráfica, para identificar esse conceito biológico. Uma outra forma que a biologia aparece bastante é com as questões sobre meio ambiente e poluição, em que ele tem que pensar em ações que vão preservar o meio ambiente ou impactos associados ao meio ambiente. É quase um conhecimento de senso comum. É muito difícil alguns cursos trabalharem esses conceitos explicitamente. Alguns alunos acham que isso é coisa do ensino fundamental, eles nem estudaram isso formalmente no ensino médio, como lixo, poluição. E ali ele tem que pensar qual é o impacto daquela ação dele. Então é muito mais uma questão atitudinal, qual seria a atitude mais correta, do que um conceito biológico muito complexo por trás disso, né? Professor Edmilson, sobre a pontuação em relação até às disciplinas, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Vai mostrar as pontuações aí necessárias para... Vamos colocando. Enquanto você for falando, a gente vai montar um pouco... O que causa muitas vezes uma insegurança no jovem, no participante do Enem, a nota do Enem é padronizada. A teoria da resposta ao item, então é uma nota que às vezes você não entende muito bem. Você faz uma prova de linguagens e códigos, acerta 30 e tantas questões e não chega a tirar 700. Aí você acerta 20 e poucas questões de matemática e tira 700 e tanto, né? Então, é importante saber fazer a correlação, ter uma ideia, assim, ajuda o estudante a ter uma ideia de quanto a nota padronizada significa em pontos, porque eu vou saber contar quantos eu acertei na hora, né? Então, só para dar uma ideia geral, assim, de algo que vale a pena, o que é um 650 no Enem? Assim, uma média final, eu fiz a minha média e fiz o 150. O 650 é uma nota por volta de 105 pontos dos 180, né?
Eu estou falando de pontos nos testes, só uma observação ainda falando sobre a redação costuma jogar essa nota para cima. Né? A nota dos testes, ela sofre uma padronização via as curvas estatísticas. Isso joga as notas para baixo. Se muita gente vai bem, a sua nota diminui. Redação não. Redação tem algum controle, eles evitam de dar uma quantidade enorme de notas altas, mas não é tão restrita quanto uma padronização estatística leva a ser. Então, a tendência de jogar um ponto a mais da importância da redação é que a redação joga a sua nota para cima. Então, o 650 é por volta de 105 pontos, o 700, que é uma nota que já te dá acesso a muitas universidades, é por volta de 120 pontos, o 750 é uma nota que você vai conseguir por volta de 140 testes corretos, e o 800, que é a nota suprema do Enem, aí a nota de quem vai concorrer para valer para o curso de medicina, é por volta de 160 testes corretos e 180, então é uma pontuação totalmente excepcional. É um peso diferente dos vestibulares, por exemplo. É bem diferente, porque você pega um candidato do Enem, eu vou ler somente, eu vou dizer qual foi a sua nota mais alta. Sua nota mais alta foi ou em matemática ou em redação. Meu Deus, esse professor tem poderes psíquicos. Dizer que você está respondendo a pergunta do Tiago Santos. Continua. Então, assim, eu vou ler a mente de vocês e dizer que a nota mais alta de vocês foi em matemática ou em redação. Não é porque eu tenho qualquer poder, assim, de predição. É simplesmente porque a padronização leva as notas de matemática lá para cima e a nota de redação, por não ter a padronização, acaba tendo notas melhores. Linguagem de código, em geral, é a nota mais baixa de todo mundo, porque tem várias notas altas, né? Então, vale a pena ter essa ideia assim, de número de testes corretos para poder até ficar mais tranquilo se foi bem e se foi mal. Eu posso só falar uma coisinha da redação, claro, que eu acabei não falando? Claro. Olha, isso é fundamental. Não vá cometer erro de ortografia, não vá cometer erro de gramática, porque isso, né, a gente foi lá para o tópico mais quente, que é da propósito de intervenção, mas tem esse tópico aí de você... É uma coisa que vai te penalizar muito esse tipo de erro, né? Então, não cometa erros bobos e não deixe de fazer uma proposta de intervenção para garantir a sua nota de redação. Eu fiquei preocupado em não tocar nesse tema. Na área específica da biologia, tem algum assunto, algum tema que você apontaria? Olha, não esquece de dar uma repassada nisso aqui na última semana. Ecologia é o item que mais aparece. Nos últimos anos ele tem diminuído, mas é o tema que mais aparece dentro da biologia, seguido por genética e biotecnologia. E aqui é interessante a gente pensar que vai aparecer alguma coisa na prova, tem aparecido, né? Não é querendo prever, é analisando as últimas provas, algum assunto que você não faz a mínima ideia. Então, técnicas que você não conhece de biologia molecular, de biotecnologia, podem aparecer na sua prova. E o que a gente sugere? Leia com atenção, porque esse conteúdo que está sendo apresentado para você pela primeira vez, ele está relacionado a algo básico que você já sabe. Então, eles apresentaram na última prova uma técnica de quimerismo, de células, para discutir uma coisa muito básica, que seu material genético, você só veio daquela célula do zigoto. Então era uma ideia biológica muito simples, mas o texto que ele apresenta, o aluno vai falar, nossa, eu nunca aprendi isso. Não vai ter aprendido tudo que eles vão te apresentar. Eles vão trazer conhecimentos de revistas de divulgação científica e vão fazer com que você ancore esse conhecimento muito atual em coisas básicas que você aprendeu com certeza no ensino médio. A Socorro Santos está perguntando aqui, enquanto você falava, qual que é a nota mais alta possível de redação? 1000 pontos. 1000 pontos. E a gente tem Portanto, Socorro, 1000 pontos. Tá respondida a sua pergunta. Tem inclusive essas redações disponíveis. Então é interessante as pessoas caçarem isso pela internet. Redações excelentes do Enem. Porque daí você consegue analisar e perceber um pouco essa estrutura do texto que a gente vem falando, né? E só um detalhe assim que é muito peculiar, a nota mais alta nas provas padronizadas não é 1000. O ano passado, por conta de que só um número muito pequeno de estudantes tiveram os 45 testes quase de matemática, a nota deles foi acima de 1000. Olha só. Bom, o Anderson e a Ketsia, eles estão perguntando sobre o cartão resposta. Aí eu vou pedir até a ajuda de vocês, são mais familiarizados com o tema. Eles estão dizendo se é para deixar para respondê-lo ou preenchê-lo na última hora. Não faz isso não.
É um problema, porque você está muito cansado e deixar para preencher na última hora, primeiro que você corre risco, você está arriscando demais não ter tempo suficiente para passar todas as questões. Ou cometer algum erro. Ou cometer sempre, muitos erros, porque são quadrados muito pequenininhos, você está cansado, aí ele pode ser até um recurso para você descansar durante a prova. Você acabou uma disciplina ou fez um tanto de questões, um número redondo, 10, 20 questões, passa essas 10, 20 questões para o caderno de resposta. Com isso, você já está descansando para a próxima prova que você vai fazer, né? Dá para dizer que esse é um dos erros mais comuns ou não? Quais são os erros mais comuns para quem faz o Enem? Essa falta de controle de tempo, de você deixar uma matéria muito para o final e não conseguir nem ler todas as questões, o que é terrível, né? É um erro muito comum. E essa falta, às vezes, de uma atenção especial para o preenchimento das respostas corretas, porque, eu acertei o teste, estou ocupando o meu ponto. Não, o seu ponto vai estar garantido se você acertar e transcrever corretamente. Eu tenho aí meus quase 30 anos de vestibular, eu tenho muitas histórias terríveis relacionadas a preenchimento de cartão de resposta. Uma que me impactou muito, muito bom. Ele colocou... É bom você contar. Só contar. Para quem está nos assistindo. Na FUVEST ainda, isso faz 20 anos. Ele colocou a resposta da 17 no lugar da 18 e todo o resto para frente, todo o resto. Só que isso, faltava assim 5 minutos de prova. Aí ele percebeu, tentou apagar para preencher corretamente, só que pegaram, deu tempo, entregou a folhinha e a má notícia é que ele não passou na FUVEST realmente. Não aconteceu um milagre. É por isso que vale a pena a gente assistir. Nenhum atleta ele vai correr uma São Silvestre sem ter conhecido o percurso. Então é muito ruim um aluno prestar o Enem, você tem feito a cerimônia do Enem. Que se ele não pôde prestar como treineiro em outra época, que ele pegue uma prova, imprima uma prova, marque no relógio, olha, eu vou começar agora 13h, nesse feriado, vou começar 13h e vou parar depois de tantas horas para responder essas tantas perguntas. E aí ele vai parar, vai falar, não, vou lá no banheiro, agora eu vou conversar com um amigo, agora eu vou olhar o celular. Não, vou ficar trancado 4h30, 5 horas fazendo essa prova. Porque se ele deixar para fazer isso pela primeira vez no dia da prova, ele vai perceber que é um transtorno, é uma maratona, é comida. O que eu levo, o que eu como, o que eu faço durante essa prova? Ele nunca pensou nisso, então é importante ele ter passado por essa experiência. Isso é uma pergunta que parece bobagem, mas é super importante, essa questão de alimentação, de descansar na véspera, não é? Tem gente que leva uma mochila, querendo levar toda a comida do mundo, não é também assim. Ou vai levar chocolate, porque acha que é o passeio dele nesse fim de semana. Não, levar fruta é uma boa, e fruta sem casca. Fica parecendo que tem gente que leva mexerica, não é bom levar isso. Mas levar maçã, bala, alguma bala, assim, porque é glicose fácil, água, não levar coisa que precisa ficar gelada. Então tem gente, adolescente que leva refrigerante, vai esquentar. Não é uma boa. Então, assim, pensar nessas coisas não pode ser um problema na hora da prova. Isso não pode tirar sua atenção. Isso tem que te ajudar a fazer uma boa prova. Não posso gastar tempo falando, nossa, tá quente, nossa, derramou, nossa, não consigo abrir, né? A Ana Clara está perguntando aqui sobre... E aí estou imaginando a situação em que ela está se referindo. Travou, não sei a resposta. Chuto ou deixo em branco? Tem diferença? Tem, assim, deixar a questão em branco de jeito nenhum, né? Você vai estar certamente com uma questão errada. Então, deixar em branco, não. O que pode acontecer é que a prova é muito cansativa, é muito desgastante, então, às vezes, tem alguma coisa bastante simples que você não está percebendo, que você voltando um pouquinho depois, assim, com a cabeça mais limpa, você vai conseguir perceber. Agora, deixar em branco de jeito nenhum, né? E só uma daquelas pegadinhas que eu acabei não falando na hora lá, mas acho importante citar, que tem a ver com isso, né, do que eu faço, né? As alternativas têm uma correta e 4 que recebem o nome técnico de distratores, né? Esse é o nome técnico, mas para uma das alternativas, em geral, é um nome bem preciso. Ela é um distrator, ela vai tirar a sua atenção do que é correto. Então, às vezes, ela vai parecer correta, mas não vai estar relacionada ao texto. E a gente teve aquela pergunta anterior de qual uma grande pegadinha do Enem. Uma grande pegadinha do Enem é essa. Você tem afirmações que são verdadeiras, mas não são relacionadas
ao que foi colocado na questão, o texto de apoio, o gráfico de apoio, e isso é uma pegadinha que muita gente cai, assim, até olhando o padrão de acerto do Enem, eles publicam isso, você percebe como muita gente cai nessa pegadinha. Mas não deixa nada em branco não, por favor. Bom, a Kátia também está fazendo a mesma pergunta da Ana Clara, portanto o professor já respondeu aqui. O Eliseu Fontanelli está falando sobre a redação. Eliseu, se você voltar um pouquinho, no começo do programa nós começamos justamente por isso que você pergunta, como fazer uma boa redação e dicas para isso. O Breno já está pedindo temas, professores, para a redação. Ninguém tem bola de cristal, mas... de repente, até porque o tempo está voando já, passou quase a meia hora do nosso programa, se vocês pudessem orientar, já falaram um pouco sobre isso ao longo dessa nossa conversa, mas para onde a redação vai? A gente comentou até que política atual não cairia. Exatamente. Mas tem um assunto derivado desse tema que é a intolerância de opiniões, né? As pessoas não concordam e elas brigam por isso. Essa pode ser uma abordagem possível. Posso ampliar um pouquinho? Intolerância religiosa também? Sim, mas essa dos discursos, da incapacidade de diálogo das pessoas, é que o Enem ele é bem prático, ele vai apresentar problemas pouco filosóficos. Se a gente comparar até com a FUVEST, a FUVEST joga para o espaço esse tema e você vai ter que se desapegar de questões mais práticas. O Enem, como a gente já falou, da poluição, da violência contra a mulher, ele vai pegar coisas bem materiais. Essa da intolerância religiosa poderia aparecer, então, mas, de novo, é muito difícil, se ele não tem repertório das discussões atuais, dele investir muita energia agora em uma. É melhor ele pensar no formato do texto e como utilizar a coletânea fornecida para organizar esse texto, né? Muito bem, o nosso tempo está quase acabando, professor Edmilson, mas o pessoal voltando aqui na questão do peso das disciplinas em relação à faculdade que ele pretende fazer. Olha, notei o Tiago agora há pouco, ele falou, olha, as faculdades dão peso diferentes para cada matéria. Eu priorizo, então, se eu vou fazer medicina, eu priorizo biologia, se eu vou fazer engenharia, eu priorizo matemática. É uma aposta muito difícil de fazer. É interessante que você conheça os pesos, eles estão publicados no site, você consegue saber qual é o peso de cada matéria, mas você fazer uma aposta muito grande é algo arriscado. O que pode acontecer assim, eu tenho meia hora de prova e eu sei que eu não vou conseguir acabar a prova inteira. Aí isso pode ser algo que te leve a decidir optar por trabalhar aquele finalzinho, aquele tempo final, numa das áreas que tem a maior peso, mas não tem essa abordagem não, porque ela é arriscada demais. Muito bem. Professor Rodrigo, uma consideração final? Assim, o Enem é uma fotografia da sua aprendizagem no momento, com um formato muito específico, né? E a gente conversou bastante, assim, sobre quem não está preparado e está tentando correr atrás do prejuízo. Mas é também um reflexo da sua formação ao longo dos 3 anos do ensino médio ou para além disso. Então, meu recado é assim, fique tranquilo com as coisas que você tem estudado, com o seu trabalho, e agora você vai arcar um pouco com as consequências desse período, né? Muito bem, quero agradecer então o professor Rodrigo Mendes, do Colégio Móbile, e o professor Edmilson Mota, coordenador do curso Etapa. Como jornalista, uma dica, como repórter, cuidado com o horário, porque a gente chega para fazer reportagem e os alunos perderam por pouquinho tempo os portões fechados, da reportagem. Né? Muito obrigado mais uma vez por vocês terem aceitado o nosso convite. O nosso programa termina aqui, mas terça-feira que vem tem mais. Até lá.